Há alguns anos escrevi uma mensagem de Natal, mensagem essa que, por ser espiritualizada, continua atual. Por essa razão, decidi postá-la novamente, com algumas alterações, principalmente focando os tempos atuais, onde a humanidade está perdendo o controle de sua vida em harmonia com Deus. São apenas reflexões. Não quero, e nem tenho nenhuma intenção de ferir sensibilidades e crenças de quem quer que seja. O objetivo aqui é apenas oferecer mais uma opção de se pensar por outra ótica, expandindo nossa capacidade de raciocinar diante do acontecimento mais importante, que é o nascimento, a vida e a missão de Jesus na Terra. Edson Rodrigues. Vamos, pois, à mensagem. É Natal, quero falar de Jesus. Quero falar de um Jesus cuja descrição esteja acima das tradições habituais dos terráqueos. Um Jesus que não seja um marketing para as lojas e o comércio em geral. Um Jesus sem a fantasiosa imagem do Papai Noel. Um Jesus sem presentes, mas cuja presença possa ser captada pela sensibilidade humana a ponto de provocar nos homens uma mudança real sem os equívocos costumeiros. Quero falar de um Jesus que a história ainda não registrou. Um Jesus que ainda é para o grande paradigma secular que foi criado, um ilustre desconhecido. O que está em jogo? A essência de Jesus ou o lucro que ele produz na economia mundial no mês do seu aniversário? Quero falar de um Jesus que ficou oculto dos 13 aos 30 anos passando pelo Tibete e cujos ensinamentos mais profundos foram maquiados por homens que tiveram medo das verdades que neles continham. Quero falar de um Jesus simples que sempre demonstrou que é mais importante ser do que ter, e ele sempre foi o que foi e nada teve. Quero falar de um Jesus que nunca foi à escola, mas que desde menino dava aula para os doutores da lei, porque sua cultura era espiritual e não acadêmica. A cultura acadêmica é da psique e a sabedoria vem do espírito. Quero falar de um Jesus que ainda não salvou a humanidade, porque esta só vai se salvar se praticar os seus ensinamentos, e isso está acontecendo apenas em âmbito muito reduzido. Ele não veio para nos trazer o peixe, ele veio para nos ensinar a pescar. Quero falar de um Jesus que nunca precisou ter uma religião, até porque, religião significa religar o espírito às suas origens em Deus e ele sempre foi ligado a dele. Nossos sectarismos é que o limitam e o colocam privativo desta ou daquela religião, impedindo-nos de enxergar que ele é um ser universal. Quero falar de um Jesus que nunca expulsou demônios, pois sabemos que eles não existem. Essa expressão nasceu da falta de esclarecimento daqueles que reportavam suas pregações e atitudes sem o devido conhecimento da existência dos espíritos sofredores. Ele apenas os doutrinava. Como o Divino Mestre, o governador do planeta Terra, iria expulsar as criaturas, mesmo apelidadas de demônios, sabendo ele que são também filhos do Deus Altíssimo, merecendo do próprio Jesus amor, compreensão, respeito e oportunidades. Ele veio para os doentes, estranhos, sujos e incompreendidos. Quero falar de um Jesus que continua misericordioso, porém na atualidade, sua misericórdia vem precedida da justiça divina, tão amplamente divulgada para a humanidade através da Bíblia e dos ensinamentos espíritas, desde Kardec até nossos dias, mas que tais ensinamentos foram negligenciados pelos homens que se perderam nos labirintos do poder e do materialismo, esquecendo-se de um Deus todo-poderoso. Quero falar de um Jesus cuja essência é dotada do mais puro amor, mas que nestes tempos está triste por ver seus ensinamentos sendo deturpados, e que a maioria dos homens não foi capaz de assimilar e praticar as suas instruções, e muito menos seguir o seu exemplo, pois eles batem diretamente contra os princípios humanos que, repito, são materialistas e que os levam a um falso poder. Os homens não querem abrir mão da sua zona de conforto para viverem a essência de Jesus. Por esta razão, hoje temos um planeta em convulsão e os seus habitantes estão apenas colhendo o que plantaram.
É o momento da justiça divina, que se traduz apenas no cumprimento da lei, onde cada ser humano é livre para plantar o que quiser, mas terá que colher exatamente o que plantou. É isso que está acontecendo. Estamos em uma transição para um mundo de regeneração, onde os próprios seres humanos estão se selecionando como trigo ou joio. Trigo terá o destino de trigo e joio terá o destino de joio. Assim é o cumprimento da lei. Mesmo assim vale a pena repetir, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Ainda há esperança de uma nova terra. Os primeiros passos já foram dados com esse grande mestre planetário que aqui nasceu há 2023 anos atrás, cujo nome é Jesus de Nazaré, também conhecido como Sananda e Yeshua, seu nome de origem hebraica, que significa salvação. Ele veio para ensinar o amor incondicional aos homens que, à beira do abismo, estavam se perdendo, se distanciando das origens divinas, se transformando em verdadeiros animais irracionais, embora tinham, e têm a sabedoria divina adormecida no íntimo dos seus espíritos. Na tentativa de acordá-los, veio Jesus, que pela ignorância humana, foi crucificado, mas a sua mensagem e o seu exemplo foram deixados. Agora, novamente os homens se distanciando de Deus, esquecendo do principal legado que o Divino Mestre os entregou, que é amar uns aos outros como ele os amou. Os tempos são chegados, a sua segunda vinda se aproxima. Todos os sinais indicam isso, é o momento das provas finais para saber quem foi aprovado ou reprovado. E ele disse, por isso lhes falo por meio de parábolas, porque, vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. E esse tempo acabou. Agora temos que enxergar, ouvir e compreender, porque as verdades estão sendo gritadas de cima dos telhados. Edson Rodrigues, dezembro de 2023.